Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orsi aqui junto com a Arthur Rossi para a gente trazer o episódio 4 de Last of Us. Sim, estamos atrasados, sim, o Arthur teve problemas e problemas e problemas, aí quando ele não tinha problemas ele estava cansado, ele foi dormir. Então nós não conseguimos gravar a tempo. Sabemos que deveria ter saído na segunda passada, então vamos correr, vamos agilizar, vamos trazer para vocês como foi para nós assistir esse episódio 4 de The Last of Us. Lembrando que, na sequência, eu já vou trazer o quinto também para a gente acertar o nosso cronograma e a gente acompanhar a Ellie e a Dina por esse mundo perigoso, cheio de emoções. É um episódio interessante, é um episódio onde as coisas caminham, é um episódio onde a Ellie descobre que vai ser papai. Aí cada um interpreta da maneira que quer. Tem cenas icônicas, dá aquele quentinho no coração, era que ela pega o violão e começa a tocar Take On Me, porque o violão era um elemento que unia ela e o Joel, e ela ainda tem aquela culpa, ela ainda carrega toda aquela mágoa. Ela está jogada junto com a Dina no meio de Seattle e descobriu que além dos lobos, ela tem outros problemas, lobos infectados e mais uma seita nóia para tornar tudo isso mais interessante. Mas eu quero ouvir do Arthur como foi para ele assistir esse quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us. E aí, Arthur? Acho que você deu uma breve resumida muito eficaz, porque para mim o que resume bastante esse episódio é justamente a cena, né, delas conversando no teatro, naquela construção, onde ela pergunta: "Eu vou ser papai?". Eu achei ótima essa cena, eu ri muito. Ficou muito interessante. Mas falando um pouquinho do episódio como um todo, é um episódio. Ele não é o episódio que vai ter mais ação, mas, cara, eu acho que ele entrega pra mim o que eu estava esperando naquele momento, porque no caso, como elas estão em Seattle, nem tudo ali vai ser só ação. Então tem muita coisa de estratégia, onde elas têm que fugir, elas estão sendo, perseguidas, e elas têm que conseguir arranjar um jeito. Cara, eu adorei, a fuga delas. Para mim, durou uma boa parte do episódio, e essa fuga delas, o modo como é que elas efetuaram essa fuga, né? Cara, para mim ficou sensacional. Como você também falou, teve essa introdução, né, dessa facção extra aí. Teve não foi a primeira vez que essa facção aparece, mas cada vez mais elas estão mais e mais e mais presentes no enredo da história. Então, eu acho que está sendo construído, né, a presença dela de uma maneira bem legal, bem decente. Acho que está respeitando bem a construção, né, a introdução desses personagens, dessa tribo. Mas do mesmo modo que é um episódio que entrega pra mim o que eu estava esperando, é um episódio que não acontece nada de muito significativo. Exatamente. Efetivamente é isso, é elas correndo, fugindo, aí, bom, é meio óbvio que elas conseguem, eu acho que não preciso fazer mistério sobre isso, né, que se a gente sabe que tem mais episódios por aí, tem mais história, até quem quem não jogou o jogo Sim. sabe, mas é interessante ver a forma como é que é feito. Acho que teve algumas pequenas convenções ali dentro de coisas que estão acontecendo, de dela passando no buraco, aqui a gente passa, eles não passam. Tá bom, tá ótimo, tá legal. Não tem muito o que falar Eu sobre esse acho que um outro episódio. Um ponto episódio importante desse primoroso, cara. episódio Tá bom. foi nesse episódio que a Dina descobre que a Ellen ela é imune. Então, É verdade, nesse verdade. episódio a Ellen se sacrifica, entre aspas, né? Ela se deixa morder para proteger a Dina. E aí a Dina Verdade. descobre que a Ellen ela é imune ao vírus. Então começa uma nova dinâmica entre elas. A Ellen começa a se comportar realmente como tanque, ela vai na frente, ela Sim, acaba se sujeitando a várias situações difíceis para proteger a Dina, para proteger esse filho que ela carrega. Esse episódio, é o que Arthur disse, não tem muito o que dizer, é um episódio de meio. Ele dá continuidade à história, ele começa a apresentar mais elementos. Quer dizer, lá na frente você sabe que o barato é louco, que vai dar uma treta monstra e que as coisas vão acabar. Como as coisas vão acabar, todo mundo sabe, mas o interessante é entender e ver como eles vão transformar isso
numa obra cinematográfica, nessa adaptação para a TV. Ainda me incomoda uma coisa ou outra, mas mão à palmatória que Seattle está maravilhosa. Eu acho que está perfeita a reconstrução da ambientação. Tudo que eles fizeram ali, eles estão tentando trazer o mais perto do game possível, replicar a experiência. Não é copiar o jogo, mas é replicar a experiência que a gente tem ao jogar. Sim, Então, é trazer para nós aquela tensão, aquela preocupação, aquela surpresa, aquele alívio a hora que você passa por uma situação difícil, um momento complicado. Então, já indico para vocês continuarem assistindo The Last of Us, vale continuarem muito. acompanhando aqui no canal. A priori, toda segunda-feira a gente vai trazer o episódio que passou no domingo. Salvaguardo dessa vez que o Arthur teve os problemas particulares dele e atrasou. O Princeso estava Desculpa. no Caribe e atrasou. Estou brincando, o Arthur estava correndo atrás com algumas coisas profissionais e acabou não dando certo. Mas aqui estamos e vamos continuar trazendo, continuar dividindo com vocês como está para nós assistir, acompanhar e ser convidado para essa aventura de The Last of Us na segunda temporada. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você complementou perfeitamente. É nóis! Valeu!